Nós temos uma finalidade na nossa vida. Nós temos uma razão de ser na nossa vida. E a razão de ser da nossa vida é um amor maior. A razão de ser de nossa vida é o amor de Deus. E nós encontramos nesse amor a felicidade plena, perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É em Deus que nós encontramos a felicidade da nossa vida, mas nós continuamos buscando essa felicidade onde ela não se encontra. Aqui que está o problema, aqui está a dificuldade. Nós vamos dando cabeçadas e vamos errando o alvo da nossa vida. Não existe problema mais sério na vida do jovem do que esse problema do sentido da sua vida. Você já parou para pensar por que é que hoje em dia a juventude é tão inquieta com relação à sua própria vocação? Antigamente as coisas eram bem simples. O sujeito com 14 anos de idade colocava na cabeça, eu vou ser aviador. E de fato ele era. De fato, ele colocava na cabeça com 14 anos de idade, eu vou ser aviador. E ele então seguia aquele caminho e ele chegava lá. Hoje, com 30 anos de idade, o sujeito está trancando a matrícula pela 5ª vez na universidade, porque ele não sabe qual é o curso que ele vai fazer. Chega com 35, ele se forma e diz, não é isso. E faz vestibular outra vez. E assim, vai passando uma vida de estudante. Por que que nós temos tanta dificuldade de discernir a nossa vocação? Por que nós temos essa dificuldade imensa? Por uma razão muito simples. O problema não é como você vive. O problema é por que você vive. As pessoas estão procurando ser felizes. Então, como é que eu estou vivendo? Eu vou viver sendo engenheiro. Então ele vai lá, se matricula na faculdade de engenharia, recebe o diploma, começa a praticar sua profissão. Não estou gostando desse jeito, como eu estou vivendo. Pede conta do emprego, se matricula em outra faculdade. Ele vai ser agora advogado. Então ele estuda direito, se forma, faz concurso para a OAB, passa, porque é inteligente, começa a advogar. Não é isso. Acho que eu errei. O meu jeito de viver não é assim que eu quero viver. O como eu vivo. E se a sua insatisfação não é nesse campo vocacional, não, mas eu estou contente com a minha profissão, mas aí você fica descontente com a sua esposa. Eu não, acho que não é essa mulher que eu precisava. Você vai e pede divórcio. E casa outra vez. E depois você pede divórcio a 2ª vez e casa a 3ª vez. Aí chega uma hora você diz, acho que o problema é que eu não deveria casar. Né? Eu vou viver amizades coloridas por aí. Eu vou viver uma vida livre. Porque eu sou feito para ser livre. Eu quero ser livre, eu não quero compromisso com ninguém. E não adianta, você vai mudando o jeito como você vai vivendo. Eu vivo de um jeito, eu vivo do outro. Então você vive de cabeça para cima, de cabeça para baixo, pelo avesso. Você vai mudando a sua vida. O como eu vou vivendo. Você vai mudando. Mas o problema é que você muda o como você vive e o problema só muda de endereço. Está entendendo? Só muda de endereço. Você diz, não, é essa família que eu tenho que está errada. Você vai e busca outra família. E o problema só muda de endereço. São os meus amigos. Você muda de amizade. Você muda de tribo. Você muda de opção. Eu era punk, agora eu quero ser emo. Entendeu? Não, agora eu quero ser gótico. Sai mudando de tribo. E o problema só muda de endereço.
Você diz, não, eu acho que o negócio é o seguinte, é que eu estava tentando a vida como heterossexual, mas eu acho que eu tenho uma tendência homossexual. Aí você muda de opção sexual e diz, não, eu quero agora tentar com o mesmo sexo. Aí vê que não é aquilo. Aí diz, não, vai ver que o problema é que eu não sou hétero e nem sou homo, eu sou bi. Aí daqui a pouco você quer ser trans, ultra, mega, power, sei lá o que você quer ser. Entende? E o problema é que só vai mudando de endereço. Porque o importante, gente, não é como você vive, é que você precisa de um porquê viver. Se você tem um porquê viver, o como vai se adequar a esse porquê. Se você tem um alvo, se você tem uma meta, os métodos, os meios da sua vida, o jeito de você viver vai se adequando. Quando você vive para Deus, sua vida adquire um sentido. E lá vem, eu sabia, ia terminar em papo de padre, né? Conversa de padre, tem que terminar em Deus. Ah, porque Deus. Ah, padre, sai dessa, né? Resolve o meu problema aqui, vamos ficar no mundo real, né? Vamos pôr o pé no chão. Esse negócio de Deus, o céu, o paraíso. Ah, cai fora. Isso é conversa para boi dormir. Ah, é? Conversa para boi dormir? Então vamos lá. Vamos tirar a prova dos 9. Me diz uma coisa. Qual é o sentido da sua vida? Ah, eu tenho um sentido muito prático na minha vida, eu sei. Eu estou fazendo a faculdade, porque eu quero arranjar um bom emprego, numa empresa multinacional, ganhar pelo menos o meu teto salarial vai ser de pelo menos uns 10 mil dólares, né? E eu vou ter dinheiro. Aí eu me caso. E aí eu vou sustentar minha família num padrão de vida elevado. Pronto, esse é o sentido da minha vida. E depois? Bom, depois a gente continua, vai nascer os filhos, né? E os filhos a gente vai educar. Muito bem. E depois? Bom, depois meus filhos vão fazer faculdade, eu vou fazer de tudo para eles terem um emprego também. Se realizarem. E depois? Bom, depois a gente envelhece, eu vou aposentar, certamente vou ter uma poupança boa, né? E vou então, depois que eu me aposentar, eu vou ter possibilidade de desfrutar a vida, né? Eu já comprei, nessa altura, já devo ter comprado uma casa em Miami, né? E vou aproveitar a vida entre Miami, Cancún, né? Eu vou aproveitar a vida porque, no final das contas, já vou ter idade, né? Lá pelos meus 60 anos, me aposento. Tranquilo, vou. E depois? Bom, depois a gente envelhece, né? E depois? Depois a gente morre. E depois? O problema, gente, é que existe esse último depois. Esse último depois, o depois da morte, se você não parar para pensar nisso, a falta de resposta desse último depois torna insensato todo o resto. Porque você passou a sua vida inteira lutando contra a morte. Porque é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós lutamos contra a morte. Pense bem nas suas ações diárias. Pense no que é que você faz. Por quê? Por que é que você toma banho? Hoje de manhã eu tomei banho, hein? Vocês, quando eu morrer, vocês escrevam entre as minhas várias virtudes heróicas. Padre Paulo tomava banho todos os dias. Virtude heróica. Eu devo confessar que eu não gosto muito de tomar banho, mas tomo banho todo dia.
Tomo banho direitinho. Minha mãe está assistindo essa palestra agora, ela sabe que ela me educou direito. Mas, por que você toma banho? Porque você não quer ficar sujo, e a sujeira, a falta de higiene, significa que você pode contrair uma doença. Em última análise, você não quer ficar doente. Por que você come? Eu tomei café da manhã hoje. Vocês tomaram café da manhã também? Graças a Deus. Tomei café da manhã. Comi um cuscuzinho esperto, né? Ficou com inveja do meu café da manhã, né? Tudo bem. Comi um cuscuz, um ovo frito, gostoso. Cuscuz tinha até orégano. É chique. Por que é que eu tomei café da manhã? Porque se eu não comer, eu adoeço e morro. Por que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para comprar roupa. Por que é que você tem roupa? Em última análise, nós usamos roupa porque a roupa nos protege do frio, nos protege do calor. Porque se você não tiver roupa que protege você, provavelmente você também adoece e morre. Por que é que você tem casa? Por que é que nós não vivemos pendurados nas árvores? Mas até os índios têm as suas casas e nós queremos casa. E quem não tem casa termina achando algum lugar debaixo da ponte. Por que é que nós precisamos de casa? Porque se você ficar no tempo, se você ficar vítima das intempéries, você adoece e morre. Então veja, nós passamos a nossa vida inteira lutando contra a morte. Você ganha o seu salário e gasta a maior parte do seu salário em coisas que vão te trazer vida. É roupa, é casa, é comida, é médico, seguro de vida, seguro, previdência social, né? Alguma coisa, você gasta dinheiro com médico, até o dinheiro da formação, com estudo, isso, aquilo, serve para você depois ter um emprego e você poder trabalhar, ganhar mais dinheiro para poder lutar contra a morte. É o nosso esforço. Nosso esforço, basicamente, tudo aquilo que você faz é para lutar contra a bendita da morte. E, no entanto, meu irmão, você morrerá. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu espero que você morra o mais tarde possível. Mas não adianta você disfarçar esse problema. Não adianta você disfarçar o problema de que sua vida precisa ter um porquê, um sentido. E a verdade é esta. A verdade é que, se a minha vida tem sentido, o sentido tem que estar fora da vida. Essa é a lei da lógica. Veja, o sentido de uma coisa tem que estar fora da coisa. Por que é que você tem sentido ir para a escola? Tem. Por quê? Porque depois da escola eu consigo ir para a faculdade. Então o sentido da escola está fora da escola. É faculdade. Tem sentido você ir para a faculdade? Tem. O sentido da faculdade é você ir para o emprego, para o trabalho. Então o sentido da faculdade está fora da faculdade, que é no trabalho. Tem sentido você trabalhar? Tem. O sentido de trabalhar é você sustentar sua família, pagar suas contas, conseguir progredir na vida. Então o sentido do trabalho está fora do trabalho. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Aprenda essa lei. Isso é uma lei real. Não sou eu quem estou inventando. Não é o meu delírio de padre. Não, isso é real. Qualquer coisa. Qual é o sentido do microfone que eu estou segurando? O sentido do microfone que eu estou segurando é você poder ouvir a minha voz, que é ampliada e depois é transmitida na internet, na rádio, na televisão. Esse é o sentido do microfone. O sentido do microfone está fora do microfone. Qual é o sentido da sua vida? Você tem duas alternativas, não três, duas alternativas. A primeira alternativa: sua vida tem sentido, então o sentido da sua vida está fora da vida. Segunda alternativa: não existe nada fora da vida, então sua vida não tem sentido.
Os filósofos existencialistas, eles têm razão quando eles dizem que se Deus não existe, se não existe céu, se não existe nada depois dessa vida, a única reação possível diante desta vida é a angústia, é a ansiedade, é a náusea.